Em oração, leiamos juntos o último capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Encerrando hoje, então, essa leitura, encerrando hoje também as nossas meditações neste livro dos Atos dos Apóstolos, no qual nós estamos há bastante tempo, até por ser um grande livro, né? Os maiores livros do Antigo Testamento, Mateus e Atos, em número de capítulos, 28 capítulos. Então, 28º capítulo, nós vamos ler esse capítulo em oração, e depois que acabar a leitura, vamos clamar ao Senhor, levantar ao Senhor nossas orações, amém? Sabendo sempre o seguinte, olha, não é pelas nossas orações que Deus faz a obra, é pelo seu poder e misericórdia. Por isso está escrito, tá? Está escrito que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. O nosso Deus é o único Deus que sempre existiu, que existe, sempre existirá, e é o único que é onipotente, todo-poderoso. Aleluia! Nele nós confiamos. A confiança é um dos atributos da fé que recebemos do Senhor. Podemos confiar que em tudo Ele tem sob o seu controle soberano. Então, em oração, leiamos juntos e depois levantemos o nosso clamor. Atos 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha, e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado do vento sul, 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias.
e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as Três Vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais judeus e quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Porém, não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo: Paulo, estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, nós vamos encerrar as nossas meditações no livro dos Atos dos Apóstolos, falando acerca do ato mais importante que eles realizaram para aquela que foi conhecida como a igreja primitiva,
A igreja que nasceu no dia de Pentecostes, no mesmo capítulo 2 do Pentecostes, se você chegar lá no versículo 42, está escrito que eles, os crentes, os primeiros crentes, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento. Doutrina é ensinamento, no ensinamento dos apóstolos. O maior ato ministerial que Jesus entregou para que a igreja continue realizando é este, diga, o ato de ensinar. Glória a Deus. O ato de ensinar supera o ato de curar, o ato de operar milagres, ou qualquer outro tipo de ato que nós possamos fazer em nome de Jesus. Porque qualquer outro ato que você fizer, que nós fizermos em nome de Jesus, mas não fizermos o ato de ensinar, nós estaremos tentando encher barris sem fundo, gastando água à toa, gastando energia à toa. Nós estaremos, como diz na linguagem popular, enxugando gelo, não adiantando de nada. De nada adiantam curas, de nada adiantam milagres, de nada adiantam as maiores maravilhas que as pessoas procuram, se elas não aprenderem o que o Senhor quer lhes ensinar. Por isso que Jesus disse, o que Jesus disse no final dos evangelhos, especialmente no evangelho segundo Mateus, é: fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. E nós vamos ver nesse capítulo como Paulo está ali preso, mas mesmo preso, ele gasta o tempo dele na cadeia, recebendo pessoas para ensinar a elas as coisas referentes ao Senhor Jesus. O ato de ensinar. Eu já confessei e pedi perdão a Deus por uma época em que, sendo pastor já, eu quis fazer tantos outros atos. E confesso a vocês que até agradava mais as pessoas os atos que eu fazia. Até acumulava mais gente, até atraía mais gente. Mas depois essas pessoas não queriam aprender nada. Só queriam aquelas coisas superficiais e que não ensinam nada para a alma, para a mente, para o coração, não formam. Até que o Senhor me chamou no ano 2000 para um encontro pessoal com Ele, uma madrugada inteira, e falou para mim: o ato que eu quero que você faça com as pessoas é o ato de ensinar a elas a minha palavra. E desde então tem sido esse o nosso ministério. E olha, e aqui não há arrependimentos de estarmos trabalhando sempre no ato de ensinar. Porque o ato de ensinar promove uma seleção entre as pessoas que têm fome de aprender e aquelas que não se importam com aprender. Essa seleção é muito séria, porque aquelas que não se importam com aprender, elas não estarão no céu. Mas aquelas que têm fome, sede, avidez em aprender a palavra de Deus e o que o Senhor quer nos ensinar, são essas que estarão no céu, porque essas pessoas podem ser denominadas discípulos de Jesus. Discípulo é quem aprende. Discípulo é quem é ensinável.
Discípulo significa alguém que tem prazer em aprender. Por isso, o ato de ensinar, ele passa uma peneira nos crentes, onde a maioria não passa no crivo de Deus, porque a maioria quer milagres, a maioria quer curas, a maioria quer coisas maravilhosas, menos ensinamento. Ensinamento, elas efetivamente não querem saber disso. E sabe o que Deus faz? Deus deixa elas serem curadas, Deus deixa elas receberem e verem milagres, Deus só não deixa elas entrar no céu. O céu é para quem começou a conhecer de verdade Deus aqui na terra, vai continuar conhecendo no céu. Quem não cresceu na graça e no conhecimento do Senhor aqui na terra, não tem nada o que fazer no céu. Vai para o lago de fogo e de enxofre, porque viveu a vida inteira rejeitando o ensinamento da palavra de Deus, difamando o ensinamento da palavra de Deus, desvalorizando o ensinamento da palavra de Deus. Acha que isso não tem valor. Para a maioria, o ato de ensinar a palavra de Deus não tem nenhum valor. E é por isso que o céu não é para a maioria. O céu é para a minoria, a qual Jesus chamou de poucos escolhidos. Muitos são chamados, porém, poucos os escolhidos. Os poucos escolhidos se tornam discípulos, são ensináveis. Eles aprendem a palavra, eles vivem a palavra, eles praticam a palavra, eles obedecem a palavra e se tornam instrumentos para retransmitir a outros essa mesma palavra. Portanto, dentro dos Atos dos Apóstolos, as pessoas costumam dizer assim, os comentaristas bíblicos costumam dizer que tem um livro e um capítulo na Bíblia que não terminaram. Um livro que não terminou e um capítulo que não terminou. O capítulo que não terminou é o Hebreus capítulo 11, a lista das pessoas de fé. Esse capítulo continua recebendo muitas pessoas de fé durante a história, que viveram pela fé em Cristo Jesus. E o livro que não terminou é esse livro dos Atos dos Apóstolos, porque ele continua com os atos da Igreja de Cristo, com os atos dos discípulos de Cristo, os atos dos crentes, verdadeiros crentes em Cristo. E o maior e mais importante desses atos é o ato de ensinar. Jesus, vindo a esse mundo, ele tem, biblicamente falando, muitos títulos. O título de Cristo, Cristo não é nome de Jesus, é um título. O título de Cristo, que é Messias em hebraico, Mashirra, ou ungido em português. Ele tem o título de Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cordeiro de Deus, Verbo de Deus, Príncipe da Paz, Servo de Deus, Filho de Deus. Ele tem um monte de títulos, até de apóstolo, o apóstolo da nossa confissão, até de bispo. Em 1 Pedro aparece o bispo de nossas almas. Ele tem o título de pastor, ele disse: eu sou o bom pastor. Mas enquanto ele estava ministrando na terra, o único título que deram a ele foi mestre. Mestre. Jesus ensinou, Jesus se dedicou a ensinar. Muitas vezes Jesus deixava de lado as multidões
porque as multidões nunca quiseram saber de ensino. As multidões querem milagres, as multidões querem curas, as multidões querem bênçãos. Então, quando ele falava com as multidões, falava por meio de parábolas. Mas quando estava a sós, quando ele se retirava a sós, ele ensinava os seus discípulos. Ele ensinava os seus discípulos. Por isso todos o chamavam de mestre. Jesus é mestre. O nosso Deus, dentre tudo o que Ele é mestre. A vontade de Deus é ter filhos que aprendam, é ter filhos ensináveis. Quem manifesta que não gosta de aprender, está se autodefinindo como cabrito e não como ovelha. Quem demonstra que tem sede de aprender, está se autodefinindo como ovelha. E no fim dos tempos, como o joio será separado do trigo, os cabritos serão separados das ovelhas. As ovelhas tomarão posse do reino que está preparado, onde continuarão conhecendo a Deus por toda a eternidade. Mas os cabritos serão lançados para o fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes, porque enquanto estavam aqui na terra, não deram menor valor em aprender nada, achavam que não precisavam aprender nada. No céu não há lugar para a ignorância. A ignorância só é perdoada quando ela é substituída pelo conhecimento. Quando recebemos conhecimento de Deus, então Ele perdoa o tempo da ignorância. Mas quem quiser continuar na ignorância, não verá a Deus, não terá salvação. No céu não tem ignorantes, a terra está cheia de ignorantes, mas no céu não haverá ignorantes. No céu haverá conhecedores de Deus, porque foi assim que Jesus definiu a vida eterna quando ele orou em João 17:3. E a vida eterna é esta, ó Pai, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Aleluia. Ah, sim, Deus, o nosso Deus, é sim Deus de milagres, Deus de curas, Deus de maravilhas, Deus que faz coisas que para nós é impossível. Mas a principal coisa que Ele quer fazer é nos ensinar a sua palavra. Quem quiser só as outras maravilhas, mas não quiser essa principal, rejeitar a principal maravilha que é ensinar a palavra, garanto, saiba com toda garantia que no céu não estará. Mesmo que na terra tenha visto, assistido e recebido maravilhas e milagres na sua vida. No céu estará quem aprendeu o caminho. Ninguém anda no caminho se não aprendeu o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso estamos encerrando hoje o livro dos Atos dos Apóstolos com esse ato, que é o ato que tem que continuar na história da Igreja de Cristo até que Ele volte, o ato de ensinar. É o único ato que você vai achar aqui. Quer outros atos? Fique à vontade para buscar onde você acha que tiver. Mas aqui você vai achar o ato de ensinar. O ato de ensinar. O Senhor me ensinou tanto o valor, o Senhor me mostrou tanto o valor do ensino da palavra, que Ele na minha mente, nos meus sentimentos, na minha alma,
desvalorizou todas as outras coisas. Eu vou até confessar uma coisa para vocês. Por mim, em nossas congregações, eu nem cantava, nem música eu colocava. Eu começaria a ensinar do primeiro até o último minuto. A gente tem música aqui, não é nem por causa de Deus. Deus não precisa de música. A gente canta aqui por causa de vocês. Ai, não tem nem música na congregação. É por causa de vocês só que eu canto aqui. Senão nem cantaria. Porque eu tenho tanto a ensinar. A palavra de Deus tem tanto a ensinar. Que 1h30 seria muito pouco para tudo que tem que ensinar. Os ensinamentos que eu dou para vocês aqui, eu tento aprofundar o máximo possível, mas eu tenho que resumi-los no tempo que eu tenho para ensinar para vocês. Passamos aqui, Atos dos Apóstolos, pelo capítulo 20, onde Paulo realizou uma vigília na cidade de Troade. Lembra a vigília que o jovem Eutico estava na janela e caiu da janela? Paulo prolongou o seu discurso até meia-noite. O Eutico caiu, levantaram ele, trouxeram ele de volta, foi ressuscitado, senta aí. E Paulo prolongou o seu discurso até amanhecer o outro dia. É assim que a igreja primitiva era uma igreja de palavra de Deus. Não faltavam milagres, não faltavam curas, não faltavam nenhuma das maravilhas de Deus, mas o principal ato que a igreja primitiva tinha era o ensino da palavra de Deus. Por isso, naquele primeiro século de cristianismo, foram formados os crentes que encararam de frente o Coliseu romano, as perseguições romanas, as mortes terríveis por causa de Cristo, e não negaram o Senhor, porque tinham conhecimento, tinham base na palavra de Deus. Os tais evangélicos de hoje negam a Cristo por qualquer coisa, porque eles não têm base, não têm palavra, só tem emocionalismo, sentimentalismo, superstição, misticismo, sincretismo e religiosidade. Não tem vida. Sabe por quê? Porque a vida está na palavra. A palavra é viva e eficaz. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Por isso, o maior ato da igreja, confiado por Jesus, a sua igreja é, repita de novo, o ato de ensinar. Aleluia. Esse capítulo 28 do livro dos Atos dos Apóstolos, encerra o último segmento. Esse livro está dividido em 2 partes. Cada parte tem 2 blocos, então tem 4 blocos. Cada bloco tem 2 segmentos, então 8 segmentos. O 8º segmento é este aqui, que nós estamos encerrando hoje, e ele é composto por esses 2 capítulos, Atos 27 e 28, e o título é, Viagem Aprisionado. O apóstolo Paulo fez 3 viagens livre, pregando o evangelho, e uma 4ª viagem aprisionado, algemado para Roma, na qual ele também, mesmo estando algemado, pregou o evangelho. Fez dessa viagem, não uma viagem de lamentação, não uma viagem de tristeza, ele não ficou deprimido. Hoje em dia tem um monte de crente aí deprimido. Paulo não ficou deprimido porque estava preso, porque estava algemado.
Ele aproveitou a viagem, mesmo algemado, para pregar o evangelho para as pessoas que ele encontrou no caminho. Aleluia. Muito bem. Esses 2 capítulos estão divididos assim, num itinerário geográfico, né? No itinerário geográfico, capítulo 27, diga, de Cesareia a Malta. Malta é a ilha onde houve o naufrágio que nós lemos hoje aqui no capítulo 28. Por isso, o Atos 28, diga, de Malta a Roma. Ok, então, nós estamos aqui nesse capítulo 28, de Malta a Roma, e nós vamos nos concentrar no último versículo desse capítulo, que também é o último versículo deste livro. Pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Repitam. Aleluia. Glória a Deus. Nós lemos nesse capítulo 28, né, algumas coisas interessantes, que eles naufragaram numa ilha, essa ilha chamada Malta. Os nativos que viviam nessa ilha, pode ver no versículo 2 aí na sua Bíblia, né? Atos 28, 2, eles foram chamados aqui por Lucas de bárbaros. Bárbaros, então gente assim, incrédula, gente que não eram crentes, era um povo estranho, era um povo que até estava disposto a matar quem chegasse ali, invadindo o local deles, invadindo a ilha deles, mas isso foi pela graça de Deus, pela moção de Deus. Aqui está escrito que eles receberam a eles com muita humanidade. Fizeram uma fogueira para aquecê-los, porque estava chovendo e frio, então aí eles foram se esquentar na fogueira, e Paulo foi ajudar a colocar graveto na fogueira, e quando ele foi colocar um graveto na fogueira, uma cobra venenosa picou a mão dele. Aqui nós temos, interessante, né, dois cumprimentos de uma coisa que Jesus falou no final do Evangelho segundo Marcos. No final do Evangelho segundo Marcos, Jesus colocou ali uma pequena lista de coisas que iriam acontecer com quem cresce nele. Estes sinais acompanharão os que crerem. 2 desses sinais foram manifestados aqui na ilha de Malta. Foram eles, né? Pegarão em serpentes e imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Esse negócio da serpente aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. Foi picado por uma serpente e os nativos da ilha de Malta, quando viram isso, eles conheciam muito bem a sua ilha e conheciam muito bem os animais selvagens que habitavam aquela ilha, conheciam muito bem aquele tipo de víbora que acidentalmente o apóstolo Paulo foi picado por ela, né? E o que eles disseram? Olha só, versículo 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça, está com letra maiúscula e justiça? Está com letra maiúscula na sua Bíblia? A justiça não o deixa viver. Isso significa que para aqueles bárbaros que eram descrentes, eles tinham uma certa religiosidade, na qual eles chamavam aqui Deus, algum ser supremo que eles acreditavam, e eles chamavam a esse ser supremo de justiça. E que esse ser supremo, que seria Deus, estaria fazendo justiça contra esse assassino que chegou, não morreu afogado no naufrágio, chegou na ilha, vivo, a salvo,
mas Deus, o Deus que eles imaginam ser Deus e chamam ele de justiça, não permite que ele viva e manda uma víbora venenosa picá-lo para que ele morresse. O que Paulo fez? Sacudiu o réptil no fogo, né? E sentou na fogueira para se esquentar, e eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas olha como a ideia deles mudou, ó. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Mudaram de ideia. A primeira ideia deles é que Paulo era um assassino, mas agora, como aconteceu esse milagre, eles falam, não, Paulo é um Deus, esse Paulo aí é um Deus. Porque eles eram pessoas que não conheciam a Deus, embora tivessem a ideia de um ser supremo, ao qual eles chamavam aí de justiça, mas viram que Paulo não morreu com o veneno da víbora, cumprindo o que Jesus falou em Marcos, né? Pegarão em serpentes. Pegarão em serpentes. É claro que quando Jesus falou isso, ele não estava mandando para você sair aí no meio do mato atrás de serpentes, viu? Pegando serpentes por aí, como fez aí um tal pastor norte-americano, essas igrejas sem Cristo, essas igrejas sem palavra, inventando essas coisas mirabolantes. Nos Estados Unidos surgiu um pastor aí com o ministério da igreja das cobras. Ele traz cobras venenosas para a igreja e ficava lá manuseando as cobras e colocando as pessoas, os crentes ali à prova. Olha só, se você é crente, vem aqui pegar nessa cobra, porque não vai te fazer nenhum mal. Esse pastor morreu picado pela cobra. E olha a teima desse povo. Depois que esse pastor morreu picado pela cobra, o filho dele assumiu o ministério e continuou com as cobras. Aí num determinado culto lá, a cobra picou aqui na orelha dele, né? E ele falou assim, não, eu não vou morrer porque não vai fazer nenhum mal. Vai ser como Paulo lá na ilha. Aí os ajudantes dele na igreja não aceitaram isso, pegaram ele no colo e levaram para o hospital. E os médicos falaram, se não tivesse trazido ele a tempo, ele iria morrer também. Olha que besteira. A igreja das cobras. Não foi isso que Jesus falou, para sair catando cobra por aí, que você picado e você não vai morrer. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. É pecado tentar a Deus. Deus nos dá livramentos, mas se você mesmo por sua conta se coloca em perigo, aí você está tentando a Deus. Se você por sua conta se coloca em perigo, achando que Deus vai te livrar, você está tentando a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus falou isso para Satanás, quando o diabo colocou ele no pináculo do templo, e falou para ele, pula daí abaixo se tu és o Filho de Deus. E o diabo citou para ele o Salmo 91, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces em alguma pedra. E aí Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não vou pular coisa nenhuma. Então, Deus nos dá livramentos, quando nós passamos por perigos, que nós não estávamos procurando. Paulo não estava ali procurando nenhuma víbora, ele estava pegando um graveto para colocar na fogueira, uma coisa simples e normal. E ele não sabia que ali no meio tinha uma víbora que o picou. Mas Deus deu a ele livramento. Agora, não pense que Deus vai dar livramento para quem, por sua conta e risco, fica colocando a sua própria vida em perigo. Isso é tentar a Deus e está pecando quem assim age. Então não foi isso que Jesus quis dizer em Marcos. Aquilo que ele falou em Marcos, pegarão em serpentes, dentro do próprio contexto da Escritura, já aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. Como aconteceu também com Daniel, só que não eram serpentes, eram os leões. Lembra dos leões? A cova dos leões, né? Daniel estava lá, os leões famintos, mas o anjo do Senhor ali era Jesus, hein?
Jesus estava com Daniel na cova. Jesus, que estava com os jovens na fornalha, estava com Daniel na cova, né? E Jesus deve ter conversado com os leões e falou com os leões: olha, vocês hoje façam jejum, não comam o Daniel, que amanhã eu vou dar uma família inteira para vocês comerem. E no dia seguinte Daniel estava inteiro, não foi comido pelos leões, e as pessoas que condenaram Daniel foram jogadas lá e os leões abocanharam. Então, o livramento vem para quem está vivendo como verdadeiro homem de Deus, como verdadeira mulher de Deus, servos de Deus, filhos de Deus. Deus tem alegria em livrar os seus. Mas quem anda no pecado, o salário do pecado é a morte. Muito bem. O outro milagre que Jesus falou: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, nós vimos aí no versículo 8. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Públio era o prefeito da ilha, o maior da ilha era o prefeito da ilha, e o pai dele estava enfermo, e Paulo foi visitá-lo, e orando impôs-lhes as mãos, e o curou. Aquele homem ficou curado. Diante disso, olha só que maravilha, nessa estadia de Paulo em Malta, à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Glória a Deus, o Senhor cura mesmo. Amém? E a partir daí então, trataram a Paulo muito bem e proveram, nós vimos no versículo 10, tudo o que ele precisava para a sua viagem. Chegando em Roma, Paulo ficou em prisão domiciliar, ele mesmo pagando o aluguel da casa, e guardado aí por um soldado romano. A primeira coisa que ele fez foi convocar os judeus que viviam em Roma. E esses judeus que viviam em Roma não sabiam da perseguição que os judeus que viviam em Jerusalém levantaram contra o apóstolo Paulo. E vieram até Paulo então para saber o que de fato aconteceu. E eles vieram ver se Paulo, ouviram a notícia de que Paulo estava aí, agora sendo membro de uma seita. E eles disseram assim, que no versículo 22, que em toda parte essa seita é impugnada. Impugnada por quem? Impugnada pelos judeus. Os judeus, desde o primeiro século do cristianismo, os judeus se tornaram inimigos de Cristo, inimigos do cristianismo. Os judeus são inimigos de Cristo, inimigos do cristianismo. Os judeus são, de fato, anticristos na face da terra, em todo o judaísmo que existe até hoje aí no mundo, espalhado nas sinagogas judaicas. São pessoas que não têm salvação, porque não creem em Jesus, não têm Jesus, e a Bíblia diz que a salvação é para quem tem o Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não verá a vida. Sobre eles permanece a ira de Deus. Os judeus são anticristos. E é por isso que o anticristo da grande tribulação tem toda a possibilidade de sair do meio destes judeus. É do meio dos judeus que sairá o anticristo, que será aceito pelos judeus como Cristo, como se fosse Cristo na grande tribulação, porque não conhecem a Cristo. Por isso o cristianismo continua sendo para os judeus uma seita impugnada por eles, não aceita por eles, que eles não gostam e não acham que Deus
está com os cristãos. Cristianismo, para eles, cristianismo não é de Deus. Para eles, a única coisa que é de Deus é o judaísmo. Estão em trevas, estão em total ignorância. Trevas das quais Deus tirou um judeu muito importante, o apóstolo Paulo, que era um judeu que também perseguiu o cristianismo nascente no primeiro século, mas o Senhor o converteu. E aqui, como apóstolo de Cristo, como servo de Cristo, como um verdadeiro cristão, ele chama esses judeus, porque ele tem influência e conhecimento dentro do judaísmo naquela época, porque ele era foi um judeu famoso, formado aos pés de Gamaliel, e ele aproveita essa fama e chama os judeus para anunciar Jesus para eles. Alguns desses judeus foram convertidos, os outros não, né? Os outros não, e aí no versículo 29 diz que eles foram embora ali daquela cadeia, daquela prisão domiciliar, tendo entre si grande contenda. Grande contenda porque tinha uns persuadidos pelo que Paulo pregou e outros não. Então entre eles grande contenda, comprovando que judaísmo não quer saber de Jesus Cristo. E aí Paulo permaneceu, terminando o livro, por 2 anos ali na casa que ele alugou, fazendo o quê? Pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O livro dos Atos dos Apóstolos encerra nesse último versículo com esse principal ato, o ato de ensinar. O ato de ensinar todas as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ensinar todas as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo é ensinar a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus é Jesus. A maioria aqui já me ouviu falar de uma grande artimanha de Satanás, uma grande armadilha que o diabo armou, e a maioria dos crentes que existem hoje caíram nessa armadilha. O diabo armou uma armadilha para os crentes, e a maioria dos crentes de hoje são crentes presos nessa armadilha, caíram nessa armadilha. A armadilha que o diabo armou foi colocar na cabeça dos crentes a ideia de que Jesus é uma coisa e a palavra é outra coisa. E aí esses crentes de hoje dizem que gostam de Jesus, mas não gostam da palavra. Eu já ouvi até falando, não, eu amo Jesus. Já ouvi crentes falando isso. Eu amo Jesus, mas eu não suporto Bíblia. Desse jeito, com essas palavras. E pelo menos uma vez eu ouvi dizer, não, Jesus eu engulo, mas a Bíblia eu odeio. E era o filho de um pastor. Meu pai é pastor. Eu falei, não, seu pai não é pastor não, seu pai é o diabo. Eu falei para ele, seu pai é o diabo, porque se você odeia a Bíblia, você é do diabo, porque o diabo odeia a Bíblia. Ele ficou com uma raiva tremenda e foi embora, não quis mais conversar comigo. Os crentes de hoje
caíram na artimanha de Satanás. Eles pensam que Jesus é uma coisa e a palavra é outra. Aí eles falam assim: não, eu só quero Jesus, a palavra eu não quero. E esse Jesus que eles pensam que é diferente da palavra, que não é a palavra, esse Jesus deles é falso. Porque o verdadeiro Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra que saiu da boca de Deus e chamou todas as coisas à existência. Pela palavra de sua boca, Deus disse: haja luz, e houve luz. Pela sua palavra Deus criou, e pela sua palavra Deus está sustentando tudo o que Ele criou, toda a criação, todo o universo. A palavra é o poder de Deus, a palavra é o Evangelho. Quando Paulo fala o Evangelho em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus. Não se engane com a palavra Evangelho, pensando que ele está falando só dos primeiros 4 livros do Novo Testamento. Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, não. Evangelho é uma palavra que se aplica a toda a Bíblia. Toda a Bíblia é o Evangelho. Evangelho é uma palavra grega, que em português significa boa nova. A boa nova de Deus é toda a palavra de Deus. Esse Evangelho, essa palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação? Porque Jesus é a palavra, e Jesus é o Salvador, e como Pedro pregou aqui em Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o verbo de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A palavra verbo que nós temos nas nossas Bíblias em português, no Evangelho segundo João, significa palavra. É porque isso é uma influência do latim, virou verbo, mas no original está escrito palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra é Jesus. O diabo teve um grande sucesso na cabeça de muitos evangélicos, de muitos pastores, de muitas denominações, separando. Jesus é uma coisa, a palavra é outra. Aí eles estão atrás desse Jesus que não é palavra, e não querem saber dessa palavra, porque para eles essa palavra não é Jesus. A palavra é chata, a palavra é cansativa, a palavra é enfadonha, e usam até textos da palavra descontextualizados contra a palavra, para dizer que a palavra é letra que mata, a letra mata. Não sabem o que estão dizendo, estão pecando contra o Espírito Santo. E quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão, porque a palavra é a espada do Espírito. A espada do Espírito em Efésios 6 é a palavra de Deus. O ministério do Espírito, que Jesus chamou de o Espírito da verdade, em João 16,13, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, imprime, escreve a palavra de Deus na nossa mente, para que sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra ou em tábuas de carne, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações, que representa a alma, que é a sede da mente, emoções e vontade. A santificação da nossa vida, ela tem
como principal elemento a renovação da mente. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é operada em nós pela palavra. Portanto, a palavra não é a letra que mata, a palavra é a letra que dá vida. Jesus é a palavra que dá vida. Por isso ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E ele não estava se referindo à abundância de bens materiais, ele estava se referindo à abundância de vida espiritual, vida que transborda, vida que passa a reinar em nós daqui para a eternidade. É palavra de vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Essa palavra é Jesus. A maioria dos crentes de hoje está perdida, buscando um Jesus que não é palavra e rejeitando a palavra. E aí Oséias 4:6, o que Deus disse? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque não existe mais o ato de ensinar. E aonde isso existe, a maioria não quer aprender nada, porque acham isso desnecessário. Eles só querem Jesus. Querem Jesus, mas não querem o ensinamento de Jesus. Eles não querem Jesus como mestre, querem Jesus como médico, médico dos médicos. Jesus tem esse título na Bíblia? Não. Querem Jesus como médico, porque querem Jesus como um curandeiro, querem Jesus como um milagreiro, querem Jesus como um solucionador de problemas rapidamente, querem Jesus como um provedor de dinheiro, de riquezas materiais, mas não querem um Jesus como mestre. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, que o Senhor me guarde, que o Senhor me proteja, que o Senhor me prospere, que o Senhor me cure, que o Senhor abra portas para mim, mas eu não quero que o Senhor me ensine nada, que eu não quero aprender nada. É assim que estão os crentes de hoje, lotando super igrejas, ricas e luxuosas, mas que não verão a Deus, porque não têm o maior, são pobres do maior tesouro que Deus nos deu aqui na sua palavra, onde estão escondidos os tesouros da vida eterna. E só aos eleitos de Deus, como Jesus disse, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Os de fora, não. Paulo diz para esses homens: vocês estão rejeitando a palavra de Deus? Olha, a palavra de Deus será pregada para muitos gentios na face da terra, e eles a ouvirão. Aí no versículo 28. E eles a ouvirão, porque os eleitos ouvirão a palavra, e serão convertidos, e serão santificados, e serão glorificados, e serão salvos. É na palavra, irmãos. É na palavra. Não é em outros atos. É no ato de ensinar a palavra de Deus. É no ato de aprender a palavra de Deus que está Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a sarça ardente que nós falamos aqui pela manhã. Jesus é a palavra. Se aproximar da palavra, se reclinar sobre a palavra, é se aproximar de Jesus, é se reclinar sobre Jesus. Eu quero te conhecer,
eu quero te amar, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade. É na palavra que está todo o segredo de vida eterna.